Uma alimentação saudável e a ingestão de líquidos na quantidade ideal garante a pessoa com doença falciforme, que é popularmente conhecida como anemia falciforme, a ter um organismo mais forte e assim conquistar ainda mais qualidade de vida. Olá! Eu sou a professora bióloga Ellen Santos, eu tenho doutorado em Biologia Celular e Estrutural e doença falciforme do tipo SS. Um dos motivos de eu estar aqui no YouTube, além da divulgação científica, é aumentar a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas através da informação. E nada mais justo do que falar sobre a doença falciforme, não é mesmo? A doença falciforme causa muita dor e prostração nos pacientes que apresentam essa hemoglobinopatia. Por isso, a gente precisa se proteger muito bem. E devido a isso, uma das armas que nós temos para proteger o nosso organismo é uma alimentação balanceada e uma hidratação adequada. Nesse vídeo, eu vou te contar a importância disso. Porque se você souber a importância, fica muito mais fácil você ter vontade de beber água e de comer de maneira mais saudável, já que você vai saber a importância. No geral, nós com doença falciforme não apresentamos restrições na alimentação, ou seja, a gente pode comer de tudo um pouco, desde que a gente faça isso de maneira balanceada, equilibrada. É muito importante que a gente preste atenção em pequenos detalhes, apesar de a gente não precisar ter restrições alimentares. Então vamos aos detalhes. Primeiro, comer coisa muito gordurosa sempre. Olha, gente, eu tive pedra na vesícula devido aí à doença falciforme, como uma consequência da doença falciforme. Quando você está com essa alteração na vesícula e ingere algo gorduroso, as dores são muito fortes e elas se equivalem até às dores que nós sentimos ao longo do corpo quando a gente está numa crise de dor numa crise álgica devido ao nosso problema de saúde. Além disso, a gordura em excesso pode se acumular dentro dos vasos sanguíneos. E isso não é nada legal. Prejudicar a circulação em quem tem doença falciforme, na verdade, é terrível. Por isso, o excesso de gordura ele deve ser evitado. Além disso, o excesso de sal. Colocar muito sal na comida, adicionar sal sempre quando a comida chega, isso não é uma boa ideia, porque isso vai fazer com que a gente possa sobrecarregar, por exemplo, os nossos rins. E também isso faz com que a gente fique mais inchado, tá? O que também não é legal. A gente precisa muito cuidar da saúde dos nossos rins, do nosso fígado, do nosso corpo como um todo, né, gente? Mas os rins e o fígado, eles sofrem com outros medicamentos que a gente precisa tomar para ter qualidade de vida. Então, a gente não deve sobrecarregar esses órgãos, que são tão parceiros da gente. Quando a pessoa com doença falciforme resolve fazer alguma dieta, caso queira emagrecer, o que é raro, né? Ou caso queira engordar, a gente precisa tomar cuidado com os carboidratos. O que acontece? A gente destrói muito sangue e produz muito sangue também. Então, o nosso metabolismo é um pouco mais acelerado. Nas crises de dor, todo mundo que tem problema de saúde sabe, a gente não tem fome, é muita dor. A gente fica naquela de tomar líquido e toma soro e toma líquido e aí a gente perde o nosso apetite. Então a gente tende a emagrecer. Agora, quando você precisa emagrecer por causa de uma dieta específica, cuidado ao tirar aí o pão, o açúcar, os carboidratos no geral, porque como o nosso metabolismo é muito acelerado, a gente pode ficar mais fraco, tá? Isso aconteceu comigo. Eu tava ganhando peso e eu tenho prótese na cabeça do fêmur, eu fiz a cirurgia no quadril. Se você quiser que eu fale como é que foi o preparo para a cirurgia do quadril, para colocar prótese na cabeça do fêmur, se você
quiser que eu coloque meu planejamento aqui, eu faço um vídeo só disso, põe nos comentários, tá bom? E aí eu tava ganhando peso, e não é nada legal a gente ganhar peso, principalmente quando a gente já tem problemas articulares, necrose na cabeça do fêmur, por exemplo, que é, infelizmente, uma sequela comum para pessoa com doença falciforme. Então, pessoal, eu fiz uma dieta. Essa dieta era para eu emagrecer cerca de 3 quilos. No começo dela, eu comecei a ficar tonta, a ficar muito fraca. E aí, a minha nutricionista, uma grande amiga minha, um beijo para Rubinha, naturalmente já aumentou a quantidade de carboidrato. E aí, a gente percebeu que realmente o metabolismo da pessoa com doença falciforme é mais acelerado e a gente precisa aí tomar cuidado ao restringir o carboidrato. A hidratação. Gente, deixe espaço na sua barriguinha para você tomar líquido. Às vezes você come tanto que você não consegue beber um copo d'água. Isso é muito ruim para a gente. Nós precisamos beber, em média, 2 litros ou mais de água por dia. Ah, Ellen, vale refrigerante? Vale café com leite? Vale suco? Vale também, mas é importante a água pura, tá? No mínimo 2 litros de água pura, além do refrigerante do café com leite. Isso para ajudar a gente a ficar bem hidratado, que ajuda a gente a não ter as crises de dor. Ou quando as crises de dor estão começando, se a gente fizer um repouso, se aquecer e tomar bastante água, pode ser que ela não evolua aí para 3, 4 dias de dor no mesmo lugar, que deixa a gente exausto, sem paciência, de tanto ter dor naquele lugar, né? Eu acho que só quem passou por isso, ou quem ama alguém com doença falciforme, já viu uma crise de dor, sabe o que é a magnitude dessa crise de dor, como que essa crise de dor pode realmente paralisar a nossa vida. Então, a hidratação te ajuda a prevenir e te ajuda a sair um pouco mais rápido dessas crises. E a água é importante, pura. Se você não gosta de água, é interessante você pingar, por exemplo, gotinha de limão, caso não tenha nenhum problema aí no seu estômago. É interessante você colocar um pouquinho de hortelã, tomar algum chá. Os chás, eu não gosto de chá, infelizmente, mas quem gosta de chá pode fazer chá, por exemplo, com um pouquinho da casquinha da laranja, chás aí simplesmente para você tomar uma água quentinha. Outra coisa muito importante para a gente é o uso do ácido fólico, que está presente aí nos vegetais crus de coloração verde escura, mas a gente costuma tomar o ácido fólico em comprimido. É muito importante que você tome, tá? Se você for criança, quando eu era criança eu tomava todos os dias. Agora que eu virei adulta, eu tomo 3 vezes na semana. Ellen, por que o ácido fólico é importante? Por que eu preciso tomar esse comprimidinho sempre? Porque esse ácido fólico vai ajudar você a amadurecer as hemácias, os glóbulos vermelhos. A gente destrói muito sangue e produz muito sangue. Então a gente precisa ajudar o nosso organismo a amadurecer as células do sangue que estão lá na medula. E o ácido fólico tem esse papel, tá? Ele ajuda a gente a amadurecer essas células e colocar na nossa circulação células adultas e preparadas para cumprir as funções que elas têm lá no sangue. O ácido fólico vai garantir para você uma produção de sangue saudável. E é por isso que você precisa ingeri-lo. Ferro. Ah, meu Deus, quantas vezes na vida a minha mãe já escutou: dá ferro pra essa menina. Ai, ela tem anemia, ela precisa de ferro. E a gente sabe que na doença falciforme, ela é conhecida como anemia justamente porque a gente tem uma taxa menor aí de hemoglobina, a gente produz menos células vermelhas, então a gente também tem uma anemia, mas é uma doença, não é só anemia, né, gente? Aí as pessoas pedem pra gente ingerir ferro. Não faça isso. A gente tem, na verdade, um acúmulo de ferro no organismo porque a gente destrói bastante sangue. E normalmente, esse acúmulo de ferro, a gente vai precisar aí de certos medicamentos para controlar, como por exemplo o EJAD, ou a gente vai esperando ao longo dos anos esse ferro ir se normalizando com muita paciência, com acompanhamento dos nossos queridos hematologistas, né? Mas não dê ferro para criança, não tome ferro, porque na crença popular, toda
toda anemia precisa de ferro e não é assim. Só as anemias ferropriva, elas irão precisar de ferro. Agora, a nossa anemia falciforme, a talassemia, não é o caso, tá? Então, você não precisa ingerir ferro. Pelo contrário, às vezes, a gente vai precisar tomar remédios para quelantes de ferro, né? Que vão ajudar o nosso fígado, o nosso organismo a eliminar esse ferro de dentro da gente. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que esse vídeo ajude você a ter ainda mais qualidade de vida. Eu trago informação aqui no canal, em média, uma vez por mês, sobre a doença falciforme. Se você gostou, comenta aqui embaixo. Se você deseja que eu faça um vídeo sobre o meu preparo para colocar a prótese no quadril, também comenta aqui embaixo. A doença falciforme é uma das doenças genéticas, né, doenças hereditárias mais comuns no nosso país. E a gente precisa de voz. A gente precisa mostrar isso para as outras pessoas que ainda acham que a anemia falciforme é rara. Isso é um mito. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Eu sou a professora Ellen Santos e aqui no canal tem vídeo toda terça-feira às 19 horas. Se cuida! E muito obrigada por ter chegado até o final do vídeo.